Pronto, vamos dar início à aula, tá? Manu, pega o seu material. Daniel também, apostila. A atividade programada, que nós vamos terminar a correção, a parte de geografia, e faz parte também do que nós vamos falar hoje. Oi, Joana. Pega seu material, tá, Joana? Pega lá. Primeiro nós vamos começar com a atividade programada. Vamos fazer a correção da parte de geografia. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Aqui. A minha tá aqui. Observando as paisagens do bairro. Nós não vamos fazer leitura porque tem na nossa apostila falando. Mas o que nós estamos estudando em geografia? Quando nós observamos as paisagens, observamos o nosso bairro, a gente pode ver muitas coisas nela. Nós podemos ver quando o bairro é bem cuidado, nós podemos ver os serviços públicos que tem no bairro, se tem coleta de lixo, se tem iluminação pública, se tem pontos de ônibus, se tem asfalto, tudo isso, observando o seu bairro, a paisagem do bairro, a gente consegue ver. Até mesmo, por exemplo, não sei se o bairro onde vocês moram tem praças. Algumas praças são bem cuidadas, outras praças não. Tem praça que está toda quebrada, principalmente o parquinho das crianças. Aqui, eu moro perto do Parque do Soter. Vocês já foram no Parque do Soter brincar? Quem já foi passear no Parque do Soter? É uma delícia o Parque do Soter, muito legal mesmo. Só que os brinquedos estão já estragados. Tá? As pessoas não cuidam, não estão preservando os brinquedos. Tá? Então vamos lá. Observe as imagens agora e escreva o que você consegue, né, observar. A Daniel está tentando entrar de novo. Olha só, essa imagem aqui. Manuela, conversar com você. Senta, Manu, para a gente fazer a aula direitinho, tá? Senão se a gente fica assim meio deitadinho, fica com mais preguiça ainda, tá bom? Então, olha só essa imagem, Manuela. O que você observou dela? Fala para mim. Eu estou observando que tem muito lixo, as pessoas só jogam lixo aí. Uhum. E parece que esses lixos que as pessoas estão jogando, parece que é na frente de algum prédio ou de alguma casa. Isso mesmo. E olha só, outro detalhe, Manuela e todos os alunos. Prestem bem atenção. São móveis. Caminhão de lixo não carrega móveis. Então vai ficar aqui um tempão. Vocês perceberam isso? Aqui parece que é um sofá. Aqui parece, não sei se é uma cadeira. Olha só o tamanho dessa tábua. Então, não vai carregar. Ah, o que a gente observa desse bairro aqui, então? A Manuela falou certinho. Lixo jogado na rua. E lixo que o caminhão de coleta não carrega. Então, adianta jogar isso aqui na rua? Não adianta jogar na rua, né, Manu? Muito bem, certinha a sua observação, Manuela. Agora, Joana, você vai observar essa outra paisagem aqui para nós, tá? Olha bem, aqui já bem diferente daquela outra paisagem que a Manuela observou. O que você observa aqui, Joana? Jo? Olha só. Eu observo uma rua limpa. Ou, na verdade, é uma praça. É uma praça que está bem afastada, né? Ela tem asfalto, né? Tem a calçada. Também os Ela tá limpa ou tá suja? Ela tá limpa. Os bancos estão inteiros ou estão quebrados? Estão inteiros. Muito bem. Então, isso aqui é uma paisagem de um bairro bem cuidada, né? Obrigada, Joana. Letícia, estamos fazendo a correção da atividade programada, tá? Murilo também, a parte de geografia. Certo. Olha que bem diferente do que a Joana falou. Isso aqui é uma outra praça, bem diferente daquela lá. Deixa eu ver aqui, fala para mim aqui, Daniel. Dessa paisagem aqui, o que você consegue observar, Daniel? Olha bem essa imagem aqui. Essa praça, como que ela é? Uma praça toda lascada. Fala um pouquinho mais perto, que nós não ouvimos. Toda suja, toda fedida, toda feia. Ih, Daniel, não estamos ouvindo sua voz, né? Mas ela tá arrumada, essa praça? É bem cuidada? Não. O que você vê aqui?
eu vejo uma praça toda suja. Suja, então tem lixo. O que mais? E os bancos Tudo estão? detonado. Lixo, muito feio mesmo. Tá bom, tá, Daniel? Obrigada. Então, ao contrário dessa praça aqui, que a Joana descreveu como bem cuidada, né? Olha assim, bem conservada, limpa. A praça que o Daniel já observou aqui, bem ao contrário, suja, lixo no chão, cadeiras, bancos, tudo detonado, como ele mesmo disse. Tá vendo a diferença que nós encontramos? Se você der uma volta no seu bairro, como que você vai observar? O que você vai observar? Daniel, aí a cidade é bem cuidada? É uma cidade turística. Então, por ser uma cidade turística, os turistas, quando vão, tem que ter um lugar bonito. É bem cuidado aí, Daniel? A cidade? Daniel? Aí é bem cuidada a cidade onde você mora? Por ser uma cidade turística, eles que é, que bom, né? Agora aqui nós já vamos para a apostila. Na apostila, deixa aí, Daniel quer falar. Pode falar, Daniel. A gente tá falando de paisagem aqui tem bastante floresta. Ah, tá. Então lá tem bastante, né? A vegetação é bastante, então é bem cuidado. Muito bem. Aqui, nessa parte da atividade, vocês teriam que ler a página 285 para responder, já da apostila nova. Nós vamos começar a falar agora sobre as transformações na paisagem, só que através da ação da própria natureza. A natureza também transforma a paisagem. E algumas transforma para o lado ruim, fica feio, tá? Então, nós vamos ver aqui agora. Que ações da natureza podem transformar a paisagem? Letícia, responda. Lendo a apostila, o que você respondeu? Quais ações da natureza podem transformar a paisagem? Que página? 285. Você não respondeu a sua atividade? Eu não fiz essa, minha mãe esqueceu de imprimir. Ah, é verdade. Então, abre lá, 285. Então, quem vai responder para mim vai ser, por favor, Dona Manuela. Pega aí a sua atividade e responde. Quais ações da natureza podem transformar a paisagem? Oi? Oi, tudo bem com você? Você tá aí? Eu tô aqui. Vamos lá? Qual que é a pergunta? Pega a sua atividade programada, tá? Não vai pela apostila, não. Atividade programada. Quais ações da natureza... Letícia, eu tô fazendo um caderno. Tá. Quais ações da natureza podem transformar a paisagem? Na página 285 fala sobre quais são as ações. A paisagem e a ação da natureza. A Joana respondeu. Vamos lá, Jo, porque sua mãe já mandou para mim a cópia da sua atividade feita. Responde para a professora então, Jo. Quais ações da natureza transformam a paisagem? Olha a resposta da sua atividade. Não está conseguindo liberar? Peraí, vai, tenta de novo. Eu liberei aqui, Joana, não está dando aí? Eu vou ter que responder, então. As ações da natureza que... O Murilo, você fez, Murilo? Deixa eu ver se liberar o teu som. Você respondeu essa? Sim. Quais são as ações da natureza que transformam a paisagem? Vou lá pegar. Rapidinho. Olha, é para todo mundo já ter nas mãos a atividade, para a gente não perder tempo, tá bom? Qual ação? O que pode transformar uma paisagem? Aí embaixo nós temos algumas imagens que vão mostrar para a gente. Algumas imagens, o que a natureza fez com aqueles lugares? O que aconteceu ali de diferente? Pronto, Murilo? Vamos lá. Achou o seu, Joana? Mas eu não estou conseguindo liberar, né, o som. Agora liberou. Quais são as ações, Joana? A ação da água do oceano e a ação dos ventos. Isso você falou olhando as imagens que está aqui, né? Isso é verdade. Ó. A água pode mudar a paisagem da água, o vento pode mudar a paisagem, só que tem mais coisas também.
está aqui no texto. Quando vocês forem responder, leiam o texto, não olhem só as imagens que tem, tá bom? Senão fica pela metade. Achou o seu, Murilo? Eu vou responder aqui então. Olha, tá bem aqui no meio, ó. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como vento, que a Joana já falou, luz, a luz também modifica a paisagem, o calor do sol também modifica a paisagem, água da chuva, os rios e os mares. Olha tantas coisas que modificam, tá? Tudo isso aqui modifica. Então, quais são? Vento, a luz e o calor do sol, a água da chuva, dos rios e dos mares. Tudo isso modifica a paisagem, tá? Agora, bem-vinda à aula, Edgar. Agora vamos observar essa imagem aqui. Olha para vocês verem como que a natureza transforma a paisagem. Esse daqui é a mesma imagem. É lá da geleira Muir, no Alasca. Na primeira imagem, o que aconteceu? Como que ela está? E na segunda imagem, como que está? Achou a sua atividade, Murilo, para você responder para nós? Murilo, está aí? Edgar, nós estamos corrigindo a parte de geografia, tá? Você já está abriu lá já? Eu acho que não é essa a resposta. Como é, Murilo? Não entendi. Eu queria assim, ó. Sim, porque as ações da natureza mudam. Não sei errado. Então tá, mas as ações da natureza que modificam é o vento, a luz, o calor, a água da chuva, dos rios, dos mares, tudo isso modifica, né? Principalmente, por exemplo, quando tem maremoto, os ventos, tufões, pensa bem. Que mudou? Sabe o que mudou? Sabe Aqui, o que mudou? As árvores, ó. Nasceu umas árvores. Tá, mas não é só isso não. Sabe o que aconteceu aqui? A sua imagem está preto e branco, tá? Tá. Então, na colorida dá pra ver melhor. Aqui, ó, na primeira imagem tá cheia de gelo, porque ela no Alasca. Não dá pra Na ver segunda, nada. derreteu o gelo. Então, o que mudou a paisagem aqui? O que aconteceu? O calor tá derretendo o gelo lá no Alasca. Então, essa foi a ação da natureza. Um lugar que é muito gelado, de muito gelo, olha como que tá agora. Já tá derretendo já o gelo, tá? A segunda imagem. Olha, Edgar, responde para nós a segunda imagem aqui. É lá no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu. A primeira imagem, como que tá a casa, a segunda imagem. Eu não sei, eu botei errado. Tá, mas o que você observa que aconteceu aqui? Que deu uma enchente. Uma enchente, muito bem. Então, a ação da natureza, da água dos rios, a enchente, transformou essa paisagem, né? Aqui, provavelmente, a primeira é quando inundou, a segunda é antes de tudo isso. Imagina só, estragou muita coisa, mudou muita coisa aqui na cidade, certo? Agora sim, nós vamos para a apostila. Todo mundo pegando a sua apostila agora. Nós vamos fazer algumas leituras e conversar um pouquinho sobre a apostila aqui. Página 286. 286 da apostila. A paisagem é a ação do ser humano. Então, nós vimos no primeiro, quando a natureza transforma a paisagem. E através de fenômenos da natureza, certo? Já na página 286, nós vamos ver quando o homem transforma a paisagem. Manuela, vamos sentar, minha lindona, para nós fazermos uma atividade, tá bom? Vamos lá? Nós vamos fazer a leitura. Eu preciso de vocês agora, com as apostilas, por favor. Edgar, acompanha a leitura por aqui. Manuela, começa a leitura, por favor. Transformações e permanências na paisagem. Aliás, primeiro, né, a paisagem e a ação do ser humano. Começa. Tá, peraí, você deixa aqui. Transformações da paisagem ou a paisagem e a ação da natureza? Do início, a paisagem é a transformação do ser humano. E a ação, desculpa, e a ação do ser humano. A paisagem e a ação da natureza. Não, da natureza não, do ser humano. 286, vira a página. A paisagem e a ação do ser humano. Isso. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para a alimentação, construção
de estradas para a circulação de veículos e construção de casas para moradia. Muito bem, obrigada. Até aqui, tá? Então, o ser humano, ele modifica a paisagem para poder atender nossa necessidade. Pensa bem como era Campo Grande antes de ter casas, antes de ter prédio. Não tinha nada, era vegetação. Aí o homem começou a transformar, não é verdade? Fez casas, fez o asfalto para os veículos poderem circular, as moradias, e assim o homem vai transformando a natureza. Transformações e permanências na paisagem. Continua a leitura, por favor, Joana. Transformações e permanência na paisagem. Ao observar... Oi. Vamos, Joana. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles, longo do tempo, permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo tempo. Muito bem, obrigada. Até aqui. Tá bom, até aqui, tá, Jô? Então, o que isso aqui tá falando? Olhem essa imagem que tem na apostila. A Joana leu uma parte que está dizendo que muitas construções, elas vão mostrar a época quando elas foram construídas. Tá vendo essa igreja aqui? Olha o ano que ela foi construída. Olha os prédios à volta. São construções mais modernas. E essa igreja é uma construção mais antiga. De acordo, essa foto foi tirada em 2016, lá em Minas Gerais. De acordo com a informação da imagem, essa igreja foi construída em 1904. E até hoje ela faz parte da paisagem lá. É uma construção antiga. Aqui em Campo Grande, que lugar ainda é uma construção antiga? Lembra dos patrimônios históricos? Campo Grande tem vários patrimônios históricos que continuam desde o tempo que foram construídos. Quem lembra de um patrimônio histórico aqui de Campo Grande que está do mesmo jeito quando ele foi construído? Alguém lembra? Deixa eu testar o conhecimento de vocês. Lembra de Campo Grande? Qual é? Alguma coisa aqui que ainda está igual, daquela época. Eu ia trazer a foto. Falei, não, mas eles vão lembrar, não precisa nem trazer foto. Bem antigo, lá no centro. Manuela, fala, você sabe, Manuela? Letícia também levantou a mão, vamos ver se é a mesma coisa. Hã? O relógio? Também, muito bem, mas tem outro também. O relógio é legal, bem lembrado. Letícia, de que você lembrou? Eu lembrei lá do segundo ano que a gente estudou sobre alguma coisa de Campo Grande, quando ele fez aniversário do Shopping Campo Grande. Sim, mas nós falamos esse ano também dos patrimônio histórico de Campo Grande. Falamos sobre vários, tá? Lembra de algum? Ó, vou falar, tá? Morada do Baís, lá no centro. Lembra da Morada do Baís? Ela fica lá perto da feira, não, falar do camelódromo. Ela é amarela. Aquela construção é uma construção histórica de Campo Grande. Então, ela continua lá. Tem um monte de prédio em volta, que são construções mais modernas. E a Morada do Baís, lá, uma construção antiga, porque faz parte da nossa história. Daniel, pode falar. Sim? Eu estava tentando falar, mas não tinha dado... É que se você levantar a mão, eu não consigo ver, Daniel. Você lembrou da Morada do Baís? Tinha lembrado? Eu lembrei. Lembra de outro também? Tem outras coisas aqui em Campo Grande também. Sem ser no centro? No centro tem o relógio, tem a Morada do Baís, mais ou menos, perto do centro. Fica perto da feira central, onde a feira central está agora. Aqui não tem mais, tinha antigamente. Era um meio de transporte que era usado. Fazia piuí, piuí. Agora vamos lembrar? Trem. Os trens, então a ferrovia. De Campo Grande até São Paulo, de São Paulo até Florianópolis, de Florianópolis até outro lugar. Então, aqui já não tem mais, Eu já né? fui lá. Infelizmente, na estação de trem não antiga. temos mais. Mas sabe lá a ferrovia? Não, tem sim. Hã? Eu fui numa ferrovia, mas não fui numa estação de trem. Sim, ali tem o trilho, mas estou falando das construções, das casas dos ferroviários. Até hoje ainda existe lá. Aquele Hotel Gaspar também faz parte da história de Campo Grande. É um prédio bem antigo. Peraí, alguém levantou a mão? Foi a Joana. Fala, Joana.
Eu ia falar trem, mas ele falou bem no meio. Então, o trilho ali faz parte da história. Tem alguns lugares que o trilho ainda permanece, só construiu em volta. Muito bem. Então, a natureza também é transformada pelo homem, e só de olhar, a gente sabe se a construção é antiga, se é moderna. Por isso que eu pedi, quando vocês olharam o livro, lembra da capa do livro? Eu perguntei até para a Letícia. Falei, Letícia, olha as casas construídas nesse livro, na capa. São construções antigas ou construções modernas? Aí você falou, bom, é misturado, mas parece que são mais antigas. Realmente, só de olhar, a gente percebe como era a construção. Talvez se fosse construir agora uma outra casa aqui perto, já seria mais moderna. Então, conforme o tempo, a gente observa e fala, ó, aquilo ali é mais moderno, aquela construção é mais antiga. Tá vendo? Então, é a ação do homem mudando a natureza. Vamos falar de reciclagem agora um pouquinho? Alguém está falando alguma coisa? A página agora que nós vamos... Espera aí, Joana. 292, vamos lá? 292? Nós vamos falar sobre a importância da reciclagem. Vamos falar sobre a reciclagem. Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma foto. Deixa eu achar essa foto aqui, peraí. Para vocês verem como que é a ação do tempo. Essa foto aqui, olha só. Olha esse rio, que coisa linda. Né? Bem limpinho, dá até vontade de você navegar nesse rio, né? Pescar nesse rio. Daniel que gosta de pescar, não sei se os meninos gostam de pescar. Pescar nesse rio, que coisa boa. Essa aqui é uma foto antiga do rio. Vou mostrar para vocês como que esse rio está agora. E aí, alguém quer pescar aqui? Se vocês forem pescar aqui, vocês vão pegar o quê? Dá uma olhada. Coisa triste, né? Muito triste. Esse aqui é o rio Tietê. Esse rio lá em São Paulo, ele passa por outros lugares também. Mas olha como que está esse rio hoje. Dá uma olhada. Diz para mim, por favor, Edgar, o que você observa aqui no rio de lixo? Que tipo de lixo você vê aqui? Garrafas, plástico, muita coisa. Ixi, muito, né? Mas o que a gente mais vê são garrafas. Olha a quantidade de garrafas. E vocês sabem que as garrafas, né, de plástico, elas podem ser reaproveitadas, sabem? Peraí que a Manu quer falar também, peraí. Vamos lá, dona Manuela. Pode falar? Prof, você viu? Tem até brinquedo de criança aí. Deixa eu ver. Nossa, olha, é verdade. Ó, aqui tem aqueles brinquedinhos que a gente coloca em quarto, né, de montar. Tem muita coisa. Ixi, tem... Você quer um cano? Nossa, que nojo. Tá feio demais. Imagina o cheiro. Só de olhar a gente já imagina o cheiro que é esse lugar aqui, né? O quanto de lixo. Não dá, tá, Edgar? Para você é só a professora que mexe mesmo, tá bom? Então, olha a quantidade de lixo. Vamos agora para a página 292 da apostila, que nós vamos começar a falar sobre isso daqui. Página 292 da apostila. Deixa eu ir lá, que eu tô lá atrás. 291, 292. Espera aí. Aqui. A importância da reciclagem para a natureza. Vamos começar a ler a partir do segundo parágrafo. O primeiro não precisa não, tá? O primeiro parágrafo está falando que conforme a gente já estudou, né? Todo o município precisa ser bem cuidado, tem que ter infraestrutura. E o lixo é algo que pode causar doença se ele for jogado de qualquer jeito. Então, vamos começar a ler a partir do segundo parágrafo. Lê, por favor, para mim. Só um pouquinho, tá? A Manu quer falar primeiro. Fala, Manu. Fala, pode falar. Liberei. Prof, qual é a página? 292. Tem as latinhas de lixo nela. 292. Começa a ler, faz a leitura, por favor, Edgar. Do segundo parágrafo. Muitas cidades, por aqui, tá? Vamos lá. Pode ler. Aonde? Aqui, ó. Muitas cidades, segundo parágrafo. Muitas cidades
muitas cidades brasileiras contam com sistemas tradicionais de coleta que utilizam caminhões para transportar todo tipo de resíduo até os lixões ou aterros isso. Sanitários. Muito bem, obrigada, Edgar. Então, aqui está falando que tem muitos lugares que ainda existem um método tradicional de tirar lixo, que são os caminhões. Onde vocês moram, vocês escutam o horário que o caminhão passa para carregar o lixo? Aqui eu escuto. Aqui onde eu moro passa segunda, quarta e sexta, depois das 9 da noite. Não sei onde vocês moram, que hora que passa a coleta de lixo. Mas ainda é do jeito tradicional. O caminhão que passa, pega o lixo, joga no lixão, ou então lá nos aterros sanitários. Tem lugares que já mudou. E mudou porque lixo demais na natureza só atrapalha. Manuzinha, vamos prestar atenção aqui, Manu. Deixa alguém no cantinho, porque senão ele não vai deixar você prestar atenção. E você é tão inteligente. Vamos lá, tá? Continua a leitura, por favor, agora para mim, Letícia. Você não leu ainda? Vamos lá, lê. Você vai ler aqui para mim? É do terceiro? Essa parte aqui, ó. Mas você sabia... Tá, mas você sabia que grande parte dos resíduos destinados ao lixo podem ser reutilizados ou reciclados? Alguns materiais podem ser aproveitados pela indústria para a fabricação de outros produtos. Para isso, é necessário que seja feito um sistema de coleta seletiva do lixo. Até aqui, obrigada. Então, muita coisa que a gente joga no lixo poderia ser utilizada de um outro jeito. Aí, ao invés de ficar só poluindo a natureza, ia ter uma outra função. Aquele monte de garrafa que nós vimos lá na imagem que eu mostrei para vocês do Rio Tietê, elas teriam uma outra função, tá? Continuando a leitura, Daniel, lê por favor para mim, Daniel. Aqui, ó, a coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva de lixo é feita com separação de resíduos de acordo com o tipo de material em que são produzidos, como plástico, metal e vidro, assim como coletores ou lixeiras têm uma cor para cada material. Você consegue... Isso, tá aqui, tá? Obrigada, Daniel. Então, a coleta seletiva de lixo, ela nos ensina a separar os lixos, de acordo com a sua classificação. Plástico com plástico, metal com metal, papel com papel, vidro com vidro, não do jeito que a maioria faz, tudo junto, né? E vai pro lixão, vai para os caminhões carregarem. Edgar, você quer falar alguma coisa? Não? Não? Então tá bom. Aqui embaixo a gente tem o que nós colocamos na atividade passada, as lixeiras por cores. Lembra, Manu? Que você colocou lá, já sabe, decora, né, as cores. Então, se todos os lugares tivessem esse tipo de lixeira, com certeza a gente ia poder evitar de jogar muitas coisas no lixo, que já iríamos colocar nesse tipo de coleta, tá? Para que a coleta seletiva venha em busca. Ó, um exemplo, pneu. O pneu, quando ele é jogado na natureza, ele demora muito. Eu acho que é um tempo, que é borracha, né? Indeterminado para ele poder dissolver na natureza. Cada objeto tem um tempo de demora, né? Olha só, aqui, ó. Aqui nós temos algum. Vira a página 293. Casca de banana, casca de fruta. Leva quantos meses para decompor? 3 meses. Então, tá bom. Então, se eu jogar... Eu comi bastante banana, jogamos no lixo. Ela vai lá para o lixão. Vai demorar 3 meses para ela se decompor. O que é decompor? Desmanchar. Agora, se eu pegar essas caixas
né, de casca de frutas e fazer aquele adubo orgânico. Não é todo lugar que vai poder fazer isso, tem lugar que dá, né? Olha só que o papel, quanto tempo leva um papel para se decompor? De 3 a 6 meses, e existem lugares que coletam papel para reaproveitar e fazer de novo outros papéis. Garrafa, as garrafas lá, famosas garrafas que estão jogadas no Rio Tietê, olha só, de plástico. Quanto tempo elas levam para decompor? Mais de 400 anos. É muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. Nós não vamos nem viver para ver essas garrafas se desmancharem na natureza, tá? Então, por isso que a gente tem que separar garrafa com garrafa, vidro com vidro, e assim nós vamos ajudar a natureza a ficar melhor, tá bom? Vamos ler agora essa parte aqui, ó. Portanto, lê para mim, Murilo. Murilo? Ah, aqui embaixo? Aqui, ó. Portanto, a coleta seletiva diminuiu a quantidade de lixo acumulado e descartado no meio ambiente. Além disso, a reciclagem de materiais reduz na necessidade da exploração de recursos da natureza. A separação correta dos materiais em casa, antes de descartá-los, isso deve ser feito até mesmo em bairros onde não existem os coletores seletivos. Tá bom até aqui, tá? Então, tá bom até aqui, tá, Murilo? Então, vocês viram? Nós podemos começar em casa, fazer essa separação de lixo. Vamos fazer atividade agora? Página 294, temos uma atividade para fazer. Vamos completar essa página, por favor. Página 294. Bem legal. Ordene as sílabas e descubra o nome do material reciclado. Aí depois, através de uma pesquisa, você vai descobrir quanto tempo leva para decompor. Então, escreva o nome desse material aqui embaixo de cada um, né? Coloque as sílabas nas ordens corretas. O tempo que leva para decompor, eu vou colocar para vocês a tabela. Aí eu tenho uma tabelinha aqui. Então, vai anotando aí, Edgar. Qual é a primeira palavra? A segunda, a terceira e a quarta, aí eu vou colocar lá a tabela para vocês verem quanto tempo que leva para esse material. Quanto tempo ele fica na natureza até ele dissolver tudo. É muito tempo, viu? O papel nós já vimos lá atrás, que é de 3 a 6 meses. Olha bem as palavras, tá? Primeira, segunda, são 4 palavrinhas. Alguém tem alguma pergunta? Tem pergunta, Letícia? Tá com a mão levantada ou tá só segurando a cabeça? Ah, tá. Manu, tudo certo aí, Manuela? Murilo, Jojo? Já conseguiu desembaralhar as palavras, Edgar? Coloca assim as palavras, né? Coloca assim material e do lado dela você vai colocar tempo de decomposição. Joana, vamos completar, por favor, Joana, a sua apostila, página 294. Abre lá e vamos completar. Só avisando que vai cair na prova. Na última aula de português agora, eu tenho uma surpresa para vocês lá, tá? Mas, na última aula. Pronto, posso colocar ali a tabela para vocês verem quanto tempo leva para decompor as coisas. Ok, Letícia. Vamos colocar lá na tabela, daqui a pouco acaba a nossa aula, a gente nem viu a tabelinha lá. Tá bem aqui, junto com essa lindeza aqui, ó. Olha aqui, tempo de decomposição. O papel leva de 3 a 6 meses. Aí vocês vão completando lá, tá? Para decompor. Os panos, pano também. As pessoas jogam roupa fora, roupa velha. Olha o tempo que leva para decompor, de 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, sabe aquela parte que as pessoas fumam, onde elas colocam a boca, aquele pedacinho lá demora mais de 5 anos para decompor. Madeira, mais de 13 anos, quando ela for pintada, né?
Nylon é tipo de um fio, né? Mais de 20 anos. Metal, mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. E existem pessoas que trabalham, né, com reciclagem e pode usar esse alumínio. O plástico, mesma coisa. Mais de 400 anos. E o vidro? Mais de 1000 anos. Muito tempo, milênio, 1000 anos. E a borracha, consegue nem calcular de tanto tempo que é. Olha só, tanta coisa. Quais são as palavras que nós encontramos ali na atividade? Quem já fez as palavras? Vamos lá. Fala a primeira, Manuela. A primeira palavra, qual que é? Tanioluami. Que palavra que é? Alumínio. Quanto tempo leva para decompor? Olha aqui na tabela. Mais de 200 anos. Isso, obrigada. Letícia, a segunda palavra, qual que é? Pelpa. Papel. Quanto tempo leva a decompor? Ô, professor, eu não lembrei. Eu não sei. É para escrever aqui o mais tempo, menos tempo, quanto tempo. Tá, vamos fazer essa aqui primeiro, tá, Letícia? Primeiro aqui. Quanto tempo leva o papel para dissolver? Deixa eu achar aqui. 3 a 6 meses. Isso mesmo. Aí, baseado nessa sua resposta, que você vai dizer que ela leva mais tempo, menos tempo. Edgar, a terceira palavra, você conseguiu desembaralhar ela? Drovi. Só inverte. Dro e o vi é o quê? É vidro. Vidro. Olha aqui agora, quanto tempo o vidro leva a decompor? Vidro, 1000 anos. Pensa, muito tempo, né? Muito bem. E a outra palavra? Fala para mim, por favor, Joana. Nopa, qual é a palavra? Joana, qual é a palavra que está aqui? Nopa, é o quê? Coloca na ordem certa. Nopa? Tá na atividade. É para você colocar na ordem certa e descobrir a palavra. Tá escrito no e pá. Qual é a palavra? Pano. Pano. Agora, olha aqui. Quanto tempo leva o pano para decompor? 6 meses a 1 ano. Muito tempo, né? Então, toda a roupa velha que eu jogo fora leva de 6 meses a 1 ano. Ok. Nossa aula já está quase terminando. Aí temos essas outras respostas para colocarmos aqui. Vamos lá? Ver se a gente consegue terminar elas antes de acabar a nossa aula. Para ficar tudo certinho. Deixa eu achar aqui onde é que está agora. Aqui. Ó, dos materiais citados, qual demora mais tempo para se decompor na natureza? Dos que nós colocamos aqui. É o alumínio, é o papel, é o vidro? Ou é o pano? Qual que demora mais tempo? Vocês vão escrever o nome aqui. Que é qual, Manuela? Qual que demora mais tempo, Manu? Rapidinho. O vidro. Muito bem, o vidro. Qual que demora menos tempo? Rapidinho, Letícia. Letícia, qual demora menos tempo para decompor? Menos tempo. Papel? Papel, isso mesmo, certinho. Agora, quanto tempo o alumínio demora para decompor? Vamos lá, deixa eu ver. Se o Murilo responde para mim, se ele está aqui, deixa eu ver. Se não caiu a conexão dele. Acho que caiu. Vamos lá, Edgar.